Seja muito bem-vindo, meu amado irmão e minha amada irmã, para mais um vídeo onde eu tento te ajudar com assuntos bíblicos. Para o cristão verdadeiro que quer saber como agradar a Deus de todo o coração, para aquele servo, para aquela serva de Deus que olha para a Escritura e fala: eu queria poder entender melhor, mas não consigo, falta alguma coisa, e aí surgem algumas dúvidas. Eu estou aqui para auxiliar você com algumas dessas dúvidas. E por isso, hoje eu trago mais um vídeo respondendo essas questões que foram colocadas lá no grupo do WhatsApp. Eu sou o pastor David Rodrigues, estou aqui hoje para te auxiliar com assuntos bíblicos e questões pertinentes, tá bom? Hoje você deve estar notando a diferença, estou fazendo este vídeo sentado para mudar um pouquinho também, para que os irmãos possam estar experimentando, né, uma outra maneira de assistir o vídeo, uma maneira que fique mais dinâmica, mais divertida, e hoje eu posso até sentar e cruzar as pernas que vai ficar maravilhoso esse vídeo. Bom, vamos lá. Eu quero entrar direto ao ponto daquilo que nós estamos aqui para tratar. E nesse vídeo eu gostaria de tratar alguns assuntos que foram colocados no grupo, e eu vi que diversas perguntas são relacionadas ao que pode e o que não pode, e é por isso que nós temos essa lousinha aqui hoje. Hoje nós estamos aqui, o crente pode? E aqui algumas dúvidas relacionadas a isso, uma aqui também, e no finalzinho, pode ou não pode? Então hoje a gente vai tratar assuntos como esses, vamos ver. O crente pode vestir roupas mundanas, fazer tatuagem, pôr piercing, jogar futebol, jogar baralho, assistir filmes e séries? Bom, hoje nós vamos tratar alguns assuntos desse. A verdade é que assuntos teológicos nós vamos tratar dentro da linha das Escrituras. Mas alguns desses assuntos aqui a Bíblia não fala diretamente. Então, antes de qualquer decisão ser tomada ao assistir esse vídeo, lembre-se, esse vídeo é de caráter informativo e não prescritivo. Então, se você, por assistir este vídeo, estiver pensando em tomar alguma atitude relacionada a estes temas aqui, procure seu líder espiritual para que ele possa te esclarecer melhor. Uma conversa franca entre duas pessoas, colocando os pontos bíblicos pertinentes, com certeza é mais edificante do que um vídeo que eu faço passando de maneira geral, generalizada no assunto. Eu vou passar por cima dos assuntos, explicar eles, mas não vou me aprofundar em cada questão individual. Coisa que eu falar aqui pode se encaixar para você, mas pode ser completamente diferente no seu caso. E quem pode te auxiliar com isso é seu líder espiritual. Então procure o seu pastor, procure a pessoa que direciona a sua comunidade, a congregação onde você faz parte, e essa pessoa vai te auxiliar com esses assuntos também, caso esse vídeo não seja suficiente. Mas repito, não tome nenhuma decisão precipitada por causa de um vídeo que você vê na internet. Vamos prosseguir. Novamente, eu tenho aqui as minhas anotações, estou fazendo uso delas de novo, anotei algumas diversas páginas, mas com certeza nós vamos concluir isso aqui com bastante rapidez, tá bom? Vamos lá. O que o crente pode e o que o crente não pode? Aqui tem os tópicos: assistir, jogar, vestir, fazer tatuagem, piercing. Vamos falar tópico por tópico. Primeiro a gente vai falar sobre a modéstia, tá? Respondendo a pergunta colocada, eu vou até ler a pergunta da maneira qual ela foi posta, porque eu a anotei. A pergunta é: o que é a modéstia na Bíblia, com ênfase nas vestimentas? Bom, vamos lá. Sobre vestimenta e postura, a gente vai falar sobre a modéstia. Primeiro, nós temos que entender que a modéstia, ela não é só roupa. Não é apenas o tipo de roupa neste caso. Modéstia começa no comportamento, tá? Não necessariamente o que será vestido, mas como será vestido e qual a postura de quem está vestindo. Nós estivemos na rádio no domingo passado, nós estivemos conversando um pouco a respeito dessa modéstia, e mais do que o que você está usando, é como você está usando e por que você está usando. Quando falamos entre roupas modestas, nós temos que analisar primeiro o desejo do coração de cada um. Ser modesto não é simplesmente vestir uma roupa que se cobre totalmente, porque a pessoa pode cobrir-se totalmente de uma maneira excelente, porém estar com atitudes de pessoas que não têm modéstia.
Então a modéstia vai além da questão vestimenta e vai também na questão caráter, questão comportamental. Algumas denominações adotam uma autoridade além do que a Bíblia lhes permite adotar. Se você viu o nosso último vídeo, você viu sobre a autoridade também do Espírito Santo, onde a gente falou um pouquinho sobre pneumatologia. Bom, se você viu que a autoridade da igreja ela é subordinada à autoridade de Deus. Então ela está abaixo, a autoridade de Deus é ilimitada. A autoridade da igreja tem uma certa limitação. A igreja vai com a autoridade aqui, a autoridade de Deus e a autoridade da igreja vão andando juntos, mas em um momento a autoridade da igreja para e a de Deus continua ao infinito, tá bom? Então a autoridade da igreja ela é limitada. Algumas pessoas elas vêm colocando peso maior do que a Bíblia põe, um fardo maior do que o fardo que Jesus deu, obrigando certas vestimentas, como por exemplo terno, vestido, gravata, véu e etc. Nós vamos entender a modéstia nesse vídeo para que você não caia na falácia deste engano que vem dizendo que por causa da tua roupa você é ou não salvo, é ou não condenado, ou busca ter a salvação através de roupa. Para começar, já deixar um ponto bem claro, nenhuma atitude humana é capaz, obras humanas é capaz de trazer a salvação a um homem, tá bom? A salvação é um aspecto divino. Então você usa roupas quando salvo e não para ser salvo. Quando você faz querendo ser salvo por aquela atitude, está fazendo pela motivação errada. E não é isso que traz a salvação. A salvação vem por Cristo. Mas para quem foi salvo em Cristo, ele tem uma mudança interna e também externa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, a palavra modéstia, ela vem da decência, do pudor, é o oposto do luxo, da luxúria, é um desprezo à ostentação. A palavra está atrelada também à moderação, à temperança, à decência. Então modéstia vai muito além do que uma roupa diz. Na Bíblia, a modéstia é o oposto do exibicionismo. Quem é modesto procura agradar a Deus em tudo que faz e não só na roupa, tá? A modéstia é parte cotidiana da vida cristã. O cristão verdadeiro não procura atrair olhares para si mesmo, mas faz tudo para a glória de Deus. Então a gente vai ver agora como identificar uma pessoa modesta e como saber se nós vamos ser modestos ou somos modestos. Quem é modesto, mostre através da fala, tá bom? Não diz coisas indecentes, não diz coisas muito exageradas, e a fala desta pessoa é sempre para agradar a Deus. Para agradar a Deus, a fala deve ser decente. A gente vê isso em Colossenses 3:8. Marque bem esse texto. Se você tiver a sua Bíblia com você, é legal você seguir para você também estar por dentro do que está sendo lido. E se eu falar uma palavra errada, você logo vê na sua Bíblia a palavra correta. A fala deve ser decente. Colossenses 3:8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Quem é modesto também mostra na atitude. Com as atitudes ela não busca fazer com que os outros pequem, mas as atitudes levam as outras pessoas a louvar a Deus. Por causa de uma pessoa modesta, não vem escândalo para o reino de Deus, mas vem louvor ao nome do nosso Senhor. A gente vê isso em Lucas 17, 1 e 2, e também Mateus 18, versículo 7. Agora é o assunto que a gente está querendo entrar e não entra, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Vamos falar sobre a modéstia na vestimenta. Quem é modesto se veste de maneira modesta, tá? Como uma pessoa modesta nunca busca gerar escândalo e nem provocar os fracos na fé, porque essa também é uma questão importante de ser ressaltada, ou até mesmo os que nem são da fé, né? Busca atrair o olhar do fraco na fé ou de quem não é da fé. A pessoa modesta não faz isso. A pessoa modesta ela se veste adequadamente, de maneira que a sociedade entende como decente, tá bom? E existem culturas e culturas, mas nenhuma cultura pode sobressair a palavra de Deus. Um exemplo do porquê que eu falei que a sociedade também deve considerar modesto é porque nós temos mudanças de sociedade e isso não influencia na mudança da palavra de Deus.
mas nós temos que analisar a Bíblia, como ela foi escrita, para quem foi escrita, o contexto da sua escrita, quem escreveu, quando e por quê. E quando nós olhamos isso, o porquê da escrita falando a respeito da modéstia, vem mostrando que é para que os cristãos sejam diferentes do mundo e não causem pecados com a sua postura e atitude. Então, analisando o texto, nós entramos e vemos que mesmo a sociedade mudando, e o que antes não era normal agora não é por causa disso que o crente vai se contaminar com esse tipo de coisa. Por exemplo, roupas indecentes, como shorts muito curtos, ou roupas muito coladas, tanto para homem quanto para mulher. Porque existem roupas que marcam demais a genital masculina também, e não apenas o corpo feminino. Mas quando nós analisamos a Escritura, o crente ele deve ser diferente disso, ele deve se afastar. Ainda que chegue um momento onde a sociedade considere normal, o crente ele deve ter uma postura cristã de enxergar as coisas. Por exemplo, na época de Jesus, Jesus andava com uma espécie de vestido chamado de túnica. Na ponta ainda amarrava as cordinhas, que vem da cultura judaica, onde aquela mulher do fluxo de sangue tocou a mão, você deve conhecer a história. Bom, hoje não é normal um homem andar de vestido, o normal é um homem andar de calça. Porém, quando você analisa a época de Jesus, Jesus não andava de calça. Quer dizer que Jesus era indecente ou imodesto? Não. Quer dizer que naquele tempo, aquela época, aquela era a roupa normal e ela não infringia o padrão moral de Deus. Hoje, o normal é a calça. Legal, mas ela também não pode infringir o padrão moral de Deus. Não é porque eu sou homem e estou vestindo uma calça que essa calça pode estar com um zíper aberto, por exemplo, mostrando algo indecente. Não é porque hoje o normal para a mulher é usar um vestido ou uma saia que essa saia deve estar justa ou com um corte muito avantajado que atrai olhares de maneiras indevidas, como por exemplo calças que têm o rasgo muito alto, como por exemplo vestidos cujo decote desce demais e acaba atraindo olhares de uma maneira não muito agradável. Esse tipo de postura não é postura para uma pessoa cristã, porque quem é cristão na sua vestimenta não busca atrair olhares dos homens, mas busca atrair o olhar de Deus. Você não tem que estar preocupado com o que os homens vão enxergar em ti, mas no que Deus vai enxergar em você. A pessoa modesta, ela não quer pecar. A pessoa modesta não busca pecado. Ela não influencia pessoas a pecar. A pessoa modesta, ela ama a Deus e mostra a beleza que vem de dentro. E quando eu digo de dentro, eu não digo do homem interior. Eu digo do Espírito Santo de Deus que habita na pessoa salva. Aí que vem a verdadeira beleza interior. Nós vemos isso em 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 3 e 4, que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não aparece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então nós temos que procurar agradar a Deus com a nossa postura decente e não agradar somente os homens. Mas é claro que agradando a Deus, aquele que é de Deus também verá como algo bom na vida da pessoa. O testemunho é um testemunho bom que uma pessoa modesta dá. As ações de uma pessoa modesta refletem a beleza de uma vida guiada por Deus e por Cristo. A pessoa modesta vive não vivendo ela mesma, mas como diz a palavra, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós vamos nos vestir, nós temos que pensar: será que se fosse Jesus no meu lugar, ele se vestiria assim? Será que se Jesus estivesse hoje, neste contexto, vindo à Terra, em 2025, quando está saindo esse vídeo, ele vestiria uma camisa como eu visto? Ele vestiria a calça como eu visto? Se a resposta for não, é porque para Jesus não é uma coisa boa, não é uma coisa legal. Se não fica legal em Jesus, você cristão, que é um pequeno Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, também não fica legal em você. Se não fica legal em Cristo, num cristão também não fica legal. Eu não consigo ver Jesus Cristo como uma figura masculina que usa certos tipos de apetrechos como batom, como aquele zóio de gato puxado, delineado. Eu não consigo ver um Cristo usando cropped. Então, para mim,
eu acredito que isso não é algo aceitável para a comunidade masculina cristã. Olhando pelo ponto de vista de Cristo, Cristo não usaria cropped, o cristão não tem que usar cropped, aquela roupa rasgada até a metade do quadril. Então, nós temos que analisar por estes quesitos também, tá bom? Hoje, infelizmente, por que eu tive que tocar nesse ponto do que Cristo usaria ou não? Porque hoje existe algo chamado falsa modéstia. Pastor, o que é essa falsa modéstia? Pessoas que fingem ser modestas por motivos errados, ou sem se importar com o que Deus sabe sobre ela. Não é o que Deus pensa sobre ela, é o que Deus sabe sobre ela, tá bom? Por quê? Apenas para que as pessoas vejam algo nela que não é verdade. A pessoa falsa modesta, ela não vem mostrando o que Deus fez nela para as pessoas vai falar, ó, realmente tem Deus na vida dela. Deus não fez nada na vida dela, ela não aceita ser cristã, mas ela se veste, imita o comportamento do cristão para ser aceito pelas pessoas em volta, para ser aceita pelo grupo, mesmo que isso não seja também ser aceita por Deus. Ser aceito por um grupo não quer dizer ser aceito por Deus. Da mesma forma, ser rejeitado por um grupo não quer dizer ser rejeitado por Deus. Hoje, o padrão moral normal e como eu posso dizer, assertivo não é aquele que o mundo impõe, mas aquele que a Bíblia impõe. Então o cristão ele não tem que se basear no que o mundo diz, mas no que a palavra de Deus diz. Eu vou dar um exemplo de uma falsa modéstia. Uma pessoa pode se vestir com roupas muito modestas, que cobre até mais do que o necessário, mas pode mesmo estar vestindo assim, ter atitude que não condiz com isso. Como uma pessoa, vou dar um exemplo feminino, que coloca um vestido que pega da ponta do nariz, cobrindo até o busto. Aqui não é busto? Como é que é o nome disso aqui? Busto. Uma pessoa que vem cobrindo até o lábio com o seu vestido. Se precisar, joga até uma touca para esconder as orelhas. E vem o vestido, manga comprida, não deixa nem aparecer o dedo, vai até o pé, que se não tomar cuidado, pisa e tropeça e cai. E a pessoa com um vestido desse, largo parecendo roupa de botijãozinho, assim, de tão largo que tá. E a pessoa usando uma roupa assim, mas a postura dela não condiz. Ela usando essa roupa, vai olhar para uma pessoa, vai deixar a luxúria vir à tona e o comportamento dela vai estar atraindo olhares de maneira indevida. Pode estar tentando chamar a atenção de pessoas casadas, comprometidas. Talvez ela seja casada e tente chamar a atenção de outras pessoas, seja homem, seja mulher. Então, a mesma coisa para o homem, não é porque a calça dele está entrando até junto da meia, dentro do sapato, de tão longa que ela não pode estar colada a tal ponto de marcar o órgão genital. E isso não é correto para um cristão. Não digo só com relação a calças, tá? Mas também roupas como camisas e certos apetrechos também não condiz com o cristão. Com isso eu não quero dizer homem não pode usar regata, mulher não pode usar calça. Na verdade não é nada disso. Quando a gente fala a respeito de modéstia, segundo a Bíblia, a gente não está falando exclusivamente de qual vestimenta você vai usar, mas como você vai usar. Pode muito bem alguém usar uma camisa regata e ser mais modesto do que alguém que usa um terno, mostrando que a modéstia não está só na roupa, mas também na postura. Eu posso muito bem estar de terno, gravata, muito lindo e sair cantando as irmãzinhas. Como também pode ser alguém que está aqui com uma regata, conversando, e quando sai a palavra da boca é só palavras de Deus, manancial de água viva. Então, temos que tomar cuidado. A Bíblia não fala qual roupa você tem que usar. Você não vai achar um texto escrito assim: homem, não use regata. Homem, não use short. Homem, não use chinelo. Você não vai achar esse texto. Também não vai achar um texto dizendo: homem, só use calça. Homem, use terno. Homem, use... Não vai achar esse texto. Da mesma sorte, você não vai achar um texto dizendo: mulher, não pode usar calça, ou só use vestido ou saia. Não vai achar um texto dizendo: mulher, não pode usar um salto, uma bota ou uma sandália, mas só pode usar chinelo. Não vai achar esse tipo de texto. Esse texto não existe na Bíblia. Não tem. Se eu estiver equivocado, coloca aí no comentário esse texto pra gente ler junto, e com certeza você vai ver que esse texto não revela o que você está pensando.
Que texto é esse que você está ensinando, pastor? Eu estou falando de 1 Coríntios 11. Quando fala a respeito do véu, também não é uma imposição geral para mulheres no dia de hoje. Temos que analisar o texto, contexto, para quem foi escrito, quando escrito e por que foi escrito. Bom, vamos avançando no assunto para não tomar muito tempo. Quando a gente pega e analisa por esse ponto, a gente percebe que sem uma atitude modesta, uma roupa modesta não significa nada, tá bom? Sem atitude modesta, uma roupa modesta se resume a nada. Da mesma sorte, se a gente quer mostrar atitude modesta usando roupas indecentes, também não adianta nada. Não adianta a gente falar, não, eu sou modesta. Olha só, como quando eu sento, cruzo minhas pernas e ali a pessoa está seminu ou seminua. Isso não é uma modéstia, isso é falsa modéstia, tá bom? A moda é aquilo que a sociedade considera bonito e isso muda, tá bom? Isso passa. Por isso a Bíblia ela não diz qual roupa em específico, mas como. Pode ser que daqui a amanhã o normal para a figura masculina não seja mais a calça, mas se torne a túnica novamente como uma espécie de vestido. E aí, não é porque eu não estou usando calça que eu estou sendo indecente, mas a maneira qual eu vou usar aquela roupa, se não vai contra o padrão bíblico, não tem problema nenhum de eu usar. Definir regras universais e imutáveis sobre o tamanho exato da roupa não ajuda a pessoa a ser modesta, tá? Ela só alimenta essa falsa modéstia onde todo mundo pensa, é roupa, é roupa, é roupa e se esquece de caráter. Hoje a regra é calça para o homem, no tempo de Jesus, como eu falei, era uma túnica que parecia um vestido. E pro contexto da época era muito decente, muito modesto, tá bom? Concluímos então que a modéstia, ela vem de dentro. Logo, ela não pode ser forçada através de regras exteriores, tá bom? Quem é modesto busca agradar a Deus e se afastar do mal. E por causa do Espírito Santo que está nele, o Espírito Santo transforma o pensamento da pessoa e ela tem uma consciência modesta que lhe mostra como agir, se vestir e qual a maneira apropriada de comportamento para agradar a Deus. Por isso, alguns assuntos que não são considerados pecados ainda devem ser vistos com olhos de modéstia na fé cristã, como por exemplo, os assuntos que nós vamos entrar e se aprofundar. Chegamos na questão de tatuagem e piercing. Pastor, o que você tem a dizer? É pecado? De maneira simples, não. Pastor, é errado? De maneira objetiva, não. Pastor, então vamos aprofundar no assunto? Vamos sim. Lembre-se que a gente começou pelo assunto da modéstia para você ter isso como uma base para o decorrer desse vídeo. Nós vamos falar sobre tatuagem, sobre piercing, sobre esse tipo de coisa, sobre vestimenta. Não se esqueça da modéstia, tá bom? Esses assuntos que não são pecado, né, como tatuagem, piercing, não é pecado, mas a gente tem que analisar com o olho de pessoas modestas, tá? O texto mais usado para condenar a tatuagem na Bíblia é o de Levítico 19:28. Talvez é o único texto que você vai ver falando sobre isso. Lendo na versão NVI, diz assim: Levítico 19:28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Essa passagem ela diz respeito a algo específico para Israel no contexto de distingui-lo dos demais povos da região. Está inserida no Antigo Testamento, não tem uma replicação no Novo, não tem nada além deste versículo que fala sobre isso. Esse é o único texto que nós encontramos na Bíblia para condenar tatuagem. Nenhum texto no Novo Testamento e no Antigo só tem ele. Sendo assim, a maioria, tá, dos teólogos respeitados não consideram tatuagem como um pecado. Eu vi alguns vídeos como o pastor Iago Martins, Augustus Nicodemos, pastores que têm certa familiaridade com a teologia, como o pastor saindo do meio reformado, mas o Cláudio Duarte, alguns pastores assim. Eu vi textos deles, vídeos deles falando a respeito desse assunto e a maioria não considera pecado a tatuagem. O pastor Cláudio Duarte, inclusive, faz piada com o assunto e tira sarro da pessoa. Eu não sei se foi um vídeo dele que eu vi um corte, mas eu achei muito engraçado, onde o rapaz fala: minha esposa fez a tatuagem quando nova de uma águia e agora que ela tem 70 anos já virou uma coruja. E faz piada com isso devido à pele estar caindo e coisa do tipo. Bom,
Com isso, a gente assume a tatuagem não é pecado. A maioria dos teólogos respeitados não consideram pecado, e lendo a Bíblia, você não vai entender o pecado na tatuagem. Agora, a gente vai voltar para o tema da modéstia. Por quê? Como eu disse, existem assuntos teológicos, existem assuntos que não estão inseridos nitidamente na Bíblia. Mas, nós analisando o contexto bíblico, nós podemos chegar a uma conclusão sobre. Por exemplo, quando a gente fala sobre a tatuagem, importa, é válido, pensar em algumas perguntas, algumas questões. É para a glória de Deus? Uma pergunta a ser feita. É para a glória de Deus? Outra pergunta. Você tem certeza disso? Quando o tempo passar, ainda vai ser assim? A tatuagem e o seu gosto? Porque o gosto muda, a pele muda, tudo muda. Ainda será assim? Eu aconselho não fazer. Por quê? Porque com o passar do tempo vai ficar muito feio. E vai ficar muito engraçado. E eu não quero rir de nenhum membro da igreja falando assim: olha, pastor, eu me arrependo de ter feito a minha tatuagem, achei que era pecado, isso e aquilo fiz. Porque, rapaz, é feio. Quando passa o tempo, fica feio. Você pode fazer com o melhor tatuador, inclusive gera um gasto absurdo, tá bom? Outra questão que vale ressaltar é essa, né? A verba é realmente algo que você precisa gastar com isso? Porque normalmente a gente gasta dinheiro com aquilo que é pão, como a palavra nos ensina. Gastamos dinheiro com aquilo que é necessário e não com apetrechos externos. Entrando por esse mérito, cai naquela, né? Então por que compra uma roupa cara? Então por que compra isso e aquilo? Também por causa dessa questão de aparência. Então a tatuagem se enquadraria no mesmo. Se aquilo não é pecado, a tatuagem não pode ser vista como pecado por esse lado. Nesse quesito eu concordo. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que, na minha opinião, com o passar do tempo vai ficar muito feio. Bom, qual será o testemunho disso? É outra pergunta que temos que fazer. Porque isso vai privar você de certos aspectos. A tatuagem vai fazer com que as pessoas mais atualizadas olhem e digam assim: olha, como ele ou ela é uma pessoa atualizada, à frente do tempo, não arcaica, nem tradicionalista, não conservadora. Olha só, mas quando nós olhamos para esse quesito também, a maioria dos lugares, como igrejas e tudo mais, são mais conservadores. Então, você acredita que o ID é para todos, em Marcos 16:15 em diante, fala sobre o ID, Mateus 28, a grande comissão. Quando nós analisamos por esse ponto, talvez uma tatuagem na face te impeça de pregar em certos lugares, de orar, de fazer a obra de Deus. E tudo que te impede de fazer a obra de Deus não é para a glória de Deus. Tudo que te impede, te priva de estar fazendo a glória de Deus, talvez não seja tão bem indicado. Outra, qual a motivação para isso? Você está fazendo por rebeldia? Você está fazendo por luxúria, para desobedecer os pais? Você está fazendo para mostrar que você é especial ou para ser aceito por uma comunidade? Fique tranquilo, se for para ser aceito, Jesus te aceita sem tatuagem nenhuma, tá bom? Se é para ser aceito, você não precisa fazer. Então assim, nós estamos falando desse assunto e não teologicamente. Por quê? Porque é um assunto que a Bíblia não discorre. O único texto que a gente vê é aquele de Levítico 19:28, que ainda assim, se analisar o contexto, não se enquadra à realidade atual. Então, biblicamente, eu não posso dizer tatuagem é pecado. Biblicamente, eu não posso dizer tatuagem é errado. Só que também não é por isso que eu estou aqui nesse vídeo para falar para você, vai lá e faz. Não é porque não é errado que eu preciso fazer. As pessoas confundem possibilidade com necessidade. Ah, é possível que eu faça? É possível, mas é necessário? Não. Assim, eu não posso, como pastor, como alguém que lê a palavra de Deus, eu não posso proibir o que a Bíblia não proíbe. Eu não posso colocar minha opinião pessoal como regra. Eu particularmente não aconselho que faça. Mas eu não posso impor como regra, é proibido fazer porque a Bíblia diz, aí eu vou estar mentindo. A Bíblia não diz que é pecado fazer a tatuagem, mas nem por isso eu acho que você deva.
Eu acho que você não deve, eu acho que vale um repensar, eu acho que compensa você conversar com o seu líder espiritual, com o seu pastor, com a pessoa que está aí direcionando a sua caminhada com Deus, para conversar sobre esse assunto, porque é um assunto delicado. Muito dinheiro investido, dinheiro que talvez pudesse dar a volta por cima na família, e a pessoa está gastando com tatuagem. Coisas como, por exemplo, o significado dela vai estar de acordo com a Bíblia. Porque você não pode fazer marca pelos mortos, você não pode tatuar um deus pagão no meu corpo, fazer uma imagem de Maria, fazer uma imagem de algum ídolo católico, santo católico, sabe? Versículo bíblico tatuado não quer dizer nada, tá? Muitas das vezes a palavra colocada pro lado de fora é por causa da falta da palavra do lado de dentro. A pessoa tem que colocar a palavra no pulso, no pescoço, tem que colocar a palavra na testa para quando olhar pro espelho se lembrar. Isso é porque talvez a pessoa não ore, o Espírito Santo não a guia pela verdade. Ela tem que olhar e ver escrito na testa para ela lembrar daquilo que ela é com Deus, daquilo que ela tem que ser com Deus. Então esse assunto é um assunto delicado. A tatuagem, biblicamente, não é proibida, mas para mim, eu não aconselho, eu não indicaria você a fazer isso. Mas se quiser, pastor, aí é com você. Aí você pensa naquilo que a gente falou. É para a glória de Deus? Tem certeza? Quando passar o tempo ainda vai estar assim? Qual é o testemunho disso? Qual a motivação? O significado está de acordo com a palavra de Deus? Onde vai ser? Vai causar escândalo? Atrairá olhares de outras pessoas cobiçando o pecado? São coisas a se pensar. E antes de tomar a decisão, você pensa. Olha o vídeo, pensa a respeito e depois fala com o seu líder espiritual, tá bom? Eu não gosto, mas eu não posso proibir, falar que o meu gosto está acima da palavra de Deus. Se a Bíblia não proíbe, eu não tenho autoridade para proibir, mas tenho autoridade para aconselhar. Quer um conselho? Faz não. Mas é bom ter conhecimento também do texto de Romanos 14, 23, que fala assim, ó: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. O contexto do texto diz respeito ao comer e não comer coisas consagradas aos ídolos, onde o escândalo que estava sendo gerado em Romanos 14, 23, é o escândalo das pessoas verem os crentes maduros comendo coisas sacrificadas aos ídolos, porque sabia que o ídolo não tinha poder, mas aquela pessoa nova na fé olha e fala, nossa, ele come sacrificado ao ídolo, ela vai comer também, querer participar de algo maduro, mesmo ela sendo infantil na fé, e ela depois fica pensando, será que eu pequei? Agora eu estou errado, nossa, e agora o inimigo vai ter poder na minha vida, o inimigo vai me acusar, o inimigo vai me agredir, o inimigo vai entrar em mim, e isso gera um escândalo, um pecado. Então existem coisas na fé que são feitas, que devem ser feitas por crentes maduros, na ausência de crentes não maduros, né? Quando ele atingir a maturidade espiritual, ele também tomará partida em certos assuntos que hoje ele não toma. O escândalo é sobre as pessoas que não têm fé participar das coisas que exigem fé e depois ficar culpadas, não sabendo se é pecado ou não. Por isso eu não incentivo o uso de piercing e nem o fazer tatuagem. Alguém pode fazer por rebeldia, pode gerar escândalo, pode fazer alegando que o pastor incentivou. Então colocando a minha opinião pessoal, eu me oponho a isso. Eu não aconselho, mesmo a Bíblia dizendo não ser pecado. Alguém pode fazer símbolo pagão, alguém pode fazer símbolo satânico, pode cair no erro, pode fazer pelo motivo errado, pode fazer pelos mortos, pode cair no pecado, pode fazer por causa de vaidade, pode fazer por luxúria, pode fazer para atrair olhar. É uma lista do que pode fazer de maneira errada. Então conversa com seu pastor sobre o assunto. E o texto que fala sobre ser templo do Espírito Santo eu não citei, porque eu acho que isso é a favor da tatuagem. Porque se a gente olhar a catedral antiga, o que mais tem é pintura. As pinturas no teto da Capela Sistina, por exemplo, é uma obra-prima. E você vai falar, então é por causa disso que eu vou pintar a tatuagem até no céu da boca. Não é por causa disso. Então, ser templo do Espírito Santo eu acho que não é um assunto recorrente aqui. Se você quiser que a gente se aprofunde mais no texto da tatuagem, coisa do tipo, fala com o seu pastor que é melhor. Aqui eu estou passando por cima, respondendo objetivamente, não é pecado, mas não aconselho. Sobre filmes, séries e jogos é o que a gente vai falar agora. Mais uma vez, a Bíblia não diz sobre televisão, sobre filme, nada disso. Porque a televisão, né, foi inventada ao longo de alguns séculos, porém o primeiro programa foi transmitido em 1927. Então, não tinha televisão na Bíblia, não existe uma proibição na Bíblia do que podemos ou não podemos assistir, tá bom? Algumas pessoas acreditam que filmes de terror, por exemplo, podem influenciar espiritualmente alguém.
Outros não veem e não acreditam assim, falam, não tem nada para influenciar, só não é legal de assistir. Bom, o cristão ele deve ter discernimento no que ele vai escolher para assistir, independente do gênero. A pessoa pode assistir uma comédia, pode assistir um filme de terror, um filme de romance e ser algo que não afeta ela espiritualmente nem a sua moralidade. Mas pode ser algo que ela assista e que, independente do gênero, afete a moralidade dela quanto cristã. Por exemplo, o conselho aqui é buscar o verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, digno de louvor, com base em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nestas coisas. Mesmo a Bíblia não falando sobre assistir coisas como pornografia, indecência e coisas desse tipo não devem ser assistidas por cristão, porque vai contra a palavra de Deus. Não é porque não está escrito, é proibido assistir pornografia. Se a pornografia é um pecado, assistir pornografia seria pecado também. Então o crente não deve estar ligado nisso, não deve buscar a pornografia, a imoralidade, essas coisas não são para cristão. Isso o cristão não pode assistir. Nesse caso o cristão não pode assistir. Pornografia, coisas do tipo, onde vai levar ele à indulgência, para que ele venha cometer pecados carnais, isso não é apropriado. Com relação à fé, a filme, série, isso vai da consciência de cada cristão, se não afronta a sua fé, e você tem tempo para isso, já fez a sua leitura bíblica, então mete bronca, pode assistir, desde que não vá contra os princípios da sua fé e da moral cristã. Não é pecado você assistir filmes, não é pecado você assistir séries, independente do gênero dele. A Bíblia não condena isso. Agora vale aquela ressalva. Será que isso condiz com a minha fé? Por exemplo, se você tem um tempo livre e você tem que escolher entre ler a Bíblia, fazer um devocional, estar um momento com Deus, talvez com a família, compartilhando da palavra de Deus, ou assistindo um filme de terror que não vai acrescentar, que não vai ser bacana, então priorize primeiro o seu devocional, a obra de Deus, mas no seu tempo livre, você pode assistir a sua televisão sem problema nenhum, evitando, é claro, programas que te levam a esse tipo de pensamento pecaminoso e pornográfico, tá bom? Agora sobre jogos, pra gente ir avançando, porque no que a Bíblia não entra a fundo, não tem como a gente entrar também. Sobre jogos. Os jogos eletrônicos de videogame, eles se enquadram no mesmo assunto da televisão. Se não vai contra a sua fé, você tem um tempo livre, onde você já dedicou para Deus, já buscou a Deus, sobrou um tempinho, vou jogar meu videogame. Sem problema nenhum. Fique à vontade para jogar seu videogame, desde que isso não afronte os parâmetros da fé cristã. Agora, jogos de azar, como o baralho, que deve ser o alvo da pergunta que foi feita. Baralho, loteria e até mesmo esportes como futebol. Novamente, a gente está entrando num assunto que a Bíblia não se posiciona. Quanto ao futebol ou outros esportes, a Bíblia não condena e, na verdade, faz bem para a saúde você se exercitar, praticar esporte, então é legal você praticar um esporte. Se o esporte não é um vício na sua vida, não é feito por motivos errados, não é um fanatismo ou uma idolatria, você pode praticar esporte à vontade. Inclusive, é bom praticar esportes para a sua saúde, melhora a sua vida, você permanece ali com uma saúde boa. Vale ressaltar que se você é templo do Espírito Santo, cuidado com a quantidade de coxinha que você come de óleo que entra para dentro, a diabetes, a pressão alta, o colesterol. É melhor praticar um esporte e estar bem fisicamente, porque se Deus deseja o teu coração, Ele também deseja o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, Ele quer você por completo. Então não tem como você alimentar a sua alma e preparar espiritualmente de uma maneira inibada e falar, olha como meu espiritual tá bom, se você olha para o corpo e a pessoa tem diabetes tipo 42, colesterol lá em cima, pressão 35 por 42, aí não dá. Então ela cuida, mas negligencia o corpo. O corpo também deve ser cuidado para a glória de Deus, viu? Quanto à loteria e baralho, a gente não entra apenas no mérito de jogar, mas no mérito da aposta, né? E quando o assunto é aposta, primeiro que fica delicado, porque algumas famílias têm este vício na aposta, né? Existem pessoas que perdem, inclusive a família, casa, carro e tudo que tiver na aposta e vício. E a Bíblia adverte sobre o amor ao dinheiro de maneira excessiva, conforme 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé
e se transformam a si mesmos como muitas dores. Bom, quando a gente analisa o texto, a gente vê que não é ter dinheiro, mas amar o dinheiro acima de qualquer coisa acaba desviando a pessoa da fé. Então nós temos que tomar cuidado com isso. As postas, elas podem gerar ganância, cobiça e pode ganhar dinheiro de forma desonesta. E ganhar dinheiro de forma desonesta, a palavra diz em Provérbios 13:11 que o dinheiro ganho com maneira desonesta diminui, mas quem ajunta aos poucos de maneira honesta cada vez tem mais. As apostas podem se tornar vícios e com isso pode vir o abandono da fé, abandono de responsabilidades familiares, abandono do controle financeiro, isso gera um descontrole. E se as suas ações com apostas fazem com que você cuide mal da sua família, você está errando. Uma vez que a palavra diz também, em 1 Timóteo 5:8, aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Além de que, confiar na sorte para renda e lucro, ou em superstições acaba fazendo com que o cristão confie menos em Deus. A gente vê isso em Isaías 65:11 e 12. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o seu santo monte, que põem à mesa a deusa da sorte, enche as taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei a espada, e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês não me responderam. Falei, não me deram ouvidos, vocês fazem mal dizer de mim e escolhem o que me desagrada. Então, novamente a gente entra nesse mérito de fazer ou não fazer. Vamos simplificar tudo que foi falado no vídeo nesses últimos minutinhos aqui. A respeito da roupa, modéstia. Modéstia primeiro vem do caráter. O Espírito Santo dentro da pessoa transforma a consciência e o coração. Ela muda suas atitudes, muda a sua fala e também muda a sua roupa, e tudo isso faz para a glória de Deus. Modéstia na vestimenta não é apenas o que veste, mas como veste. A Bíblia não obriga nada a ser vestido e também não obriga nada a não ser vestido. Porém, você deve ver se realmente está de acordo com o padrão moral da sua fé, tá bom? Se você vestiu e isso não chama a atenção dos olhares de maneira inapropriada e não faz com que os que não são da fé ou os que são fracos na fé pequem, você pode vestir de uma maneira tranquila. Pode inclusive, se você se vê satisfeito com aquela roupa, usar tranquilamente, que não há pecado nisso. A Bíblia não obriga e nem desaprova roupas específicas, apenas como você vai vesti-las e como ela ficará presente no seu corpo. Avançando mais, entra no assunto de tatuagem. A Bíblia não condena fazer tatuagem. A Bíblia não condena pôr piercing, tá bom? Na verdade, quando a Bíblia fala em Apocalipse sobre marcas, fala que na coxa do Senhor está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando fala sobre marcas na pele, fala que o Senhor marcará cada um com um novo nome. Então dá-se a entender que a marca que será feita no corpo será feita pelo Senhor. Isso é argumento para que a pessoa que diga não marque seu corpo, porque só quem tem esse direito é Deus, mas também é argumento para aquele que diz que é visto de uma maneira positiva marcar o corpo. Eu aconselho não fazer a tatuagem, mas se você quiser fazer, converse com o seu líder espiritual, com a sua família, veja se vai caber no seu orçamento e pense naquelas questões que nós levantamos lá atrás. A tatuagem, o piercing não é pecado. Mesmo assim, eu não aconselho e peço que você fale com o seu líder antes de tomar qualquer decisão. Partindo além disso, nós temos a questão de filmes, séries, jogos eletrônicos não são pecado. A Bíblia não fala diretamente nada sobre isso. Se isso não afeta a sua moral como cristão e não afronta a sua fé, você pode assistir tranquilamente, uma vez que também não seja algo de pornografia, idolatria e coisa semelhante. Eu, por exemplo, sou cristão, não fico assistindo a missa para ficar vendo como é que é. Eu, por exemplo, sou cristão, não fico perdendo meu tempo assistindo bloquinho de carnaval de pessoas seminuas. Eu sou cristão, não abro meu celular em sites pornográficos, porque eu sei. Não é, ele não é homem porque não gosta, não é por causa disso. É porque, na verdade, a carne, ela é tendenciosa ao pecado.
e a figura masculina gosta, ou a feminina gosta a tal ponto que se permitir a entregar a tal ponto, talvez não tenha o domínio próprio para parar com esse pecado. Então, não é uma vergonha a pessoa chegar na rodinha de amigo, e aí, você viu aquela mulher? Olha como é. E a pessoa fala, não vi, não olho, não quero ver. Olha aqui essa pessoa seminua, olha, não quero ver. Mas então você não é homem de verdade. Isso não é vergonha para você homem, não. Não é porque você não gosta, é porque você gosta. E porque gosta, você tem que se policiar, porque senão você cai. Então tome cuidado, ninguém é Superman, ninguém é Mulher Maravilha, cuide, se prive do que você está assistindo, tá bom? Se não afronta a fé, pode assistir. Se afronta a fé, foge disso, se afasta do mal. É melhor fugir da aparência do mal do que tentar encarar de frente aquilo que o Senhor já te mandou se afastar e vir a cair. Avançando também no que nós falamos, jogos, futebol, esportes em geral. Bom, a mesma coisa, se não afronta a fé, amigão, fique à vontade. Se vai fazer melhorar a sua saúde, uma academia, uma caminhada, uma bicicleta, cara, vai fundo. É bom pra você, melhorar a saúde é bom. Agora, o que não pode acontecer é isso virar fanatismo, idolatria e até algo em excesso que tira o tempo seu com a família para você estar fazendo parte desse tipo de coisa, tá bom? Avançando mais, o último assunto que nós falamos, jogos de aposta como baralho e loteria. A Bíblia não fala especificamente sobre baralho e sobre loteria. Mas a Bíblia fala, tem pessoas que vão falar sobre tirar as sortes. Tiraram as sortes para ver se Jonas era o pecador. Tiraram as sortes em cima da roupa de Jesus. Profetizou que em cima das vestes tiraria a sorte, tal. Então é pecado. A Bíblia vai falar que sobre depositar sua confiança na sorte ou no Deus destino, que a Bíblia usa essa linguagem no livro de Isaías como nós lemos, Deus a sorte. Com D minúsculo, tá? Claro. Não que no hebraico tenha o maiúsculo ou minúsculo, mas só para você entender. Falso Deus sorte, falso Deus destino, se você deposita sua confiança nisso ou em superstições, você está errado. Astronomia, astrologia, não. Está errado. Agora, se não afronta a fé, amigão, pode ficar feliz. Em vez de ficar se preocupando se é, se não pode, se é isso, se é aquilo, se é um tempo com a sua família, você já leu a palavra, já teve um momento devocional, já esteve falando de Deus, já orou com seu filhinho, e ele quer jogar um dominó, uma dama, um xadrez com você, não tem pecado nenhum você jogar o joguinho de tabuleiro com ele, tá bom? Fique tranquilo com isso. Avançando a respeito da loteria e apostas. Bom, cuidado, da mesma maneira da tatuagem eu falo da aposta. Dinheiro investido que abre mão do dinheiro para a família pode ser um erro e pode ser um risco grave. Abrir mão de casa, carro, família, bênção que Deus te dá para colocar em aposta e no fim perder tudo, e isso não é certo. Quando você faz isso, você arrisca demais, e aquele que não tem cuidado do seu é pior do que o descrente, está negando a fé. Então, ao invés de pensar em apostar, ao invés de depositar isso na sorte, querendo ganhar dinheiro, tirando dos outros de uma maneira injusta, vá procurar ganhar dinheiro da maneira justa, que o Senhor até te ajuda a prosperar nesse quesito, porque Ele é dono do ouro e da prata, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Peço perdão pela demora de fazer nessa última semana. Eu estive preparando até um esboço para o casamento, renovação de votos, né, do pastor Ivanildo e da pastora Miriam, 25 anos de casado. No sábado estava também preparando para fazer um batismo, onde nós fizemos, eu realizei a cerimônia de casamento dos pastores. No sábado eu auxiliei no batismo. No domingo nós tivemos a rádio de manhã, preparando pregação, preparando tudo. Acabei atrasando um pouco o vídeo, mas a gente já está de volta. E assim que possível, sai o próximo respondendo mais dúvidas ainda. Se você tiver alguma dúvida, pode pôr no comentário. E se você faz parte do grupo do WhatsApp, entra lá, coloca a sua dúvida lá, a gente está aqui para ajudar. Se você gostou, curta, compartilha, comenta. Talvez esse vídeo seja um canal de bênção para muitas pessoas, então compartilha com diversas pessoas e tenha ciência do que foi falado aqui. O vídeo tem caráter informativo. Qualquer decisão a ser tomada sobre os assuntos tratados no vídeo, conversa com o seu líder espiritual, conversa com o seu pastor. Eu vou deixando você com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Fica todo na paz. Amém?